O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. A falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém que arrasta para o fundo do mar. Se Deus perdoou os nossos pecados, e se nós queremos ser parecidos com Deus, que motivos podemos ter para não perdoar alguém? Se nós perdoarmos, receberemos perdão. Essa é uma verdade que nos deve motivar. Se realmente compreendemos o que Jesus fez na cruz, o perdão deve fluir no nosso coração. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 23 e 24, Jesus nos apresenta sobre o perdão, onde nos diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. A reconciliação não é algo a ser praticado somente entre nós e Deus, mas também para com os nossos irmãos. Reconhecemos que, à semelhança da cruz, também temos duas linhas do fluir da reconciliação. A linha vertical, que trata do homem com Deus, e a linha horizontal, que trata entre os homens. O mesmo perdão que recebemos de Deus deve ser praticado para com os nossos semelhantes. O perdão, ou a falta dele, faz muita diferença na vida de alguém. A reconciliação horizontal determina se a vertical que recebemos de Deus vai permanecer em nossa vida ou não. A palavra de Deus é clara quando ao fato de que, se não perdoarmos a quem nos ofende, então Deus também não nos perdoará. Jesus Cristo afirmou isto no ensino da oração do Pai Nosso, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 15 e 16, onde nos diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Deus tem nos dado o seu perdão gratuitamente, sem que o merecemos, e espera que usemos do nosso espírito misericordioso para com quem nos ofende. Se fluímos com o Pai Celestial no mesmo espírito perdoador, permanecemos na reconciliação alcançada pelo Senhor Jesus. Contudo, se nos negamos a perdoar, interrompemos o fluxo da graça de Deus em nossa vida, e nossa reconciliação vertical entre o homem e Deus é comprometida pela ausência da reconciliação horizontal entre o homem e o homem. Cristo também nos advertiu com clareza sobre isso em uma de suas parábolas, apresentada no contexto em que envolvia o perdão, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos 23 a 35, onde ele nos diz: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar,
ordenou seu senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o conservo, caindo-lhes aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia se passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O significado dessa ilustração, dada por Jesus Cristo, é muito forte. Temos um rei e dois tipos de devedores. Se a parábola ilustra o reino de Deus, então o rei figura o próprio Deus. O cristão que foi perdoado de seus pecados e recusa-se a perdoar um irmão, seu conservo no Evangelho, terá seu perdão revogado. Em Mateus capítulo 18, verso 34, Jesus nos ensina: e, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. A palavra verdugo significa torturador. É importante vermos os ofensores como vítimas. Isto é algo especial que vemos em Jesus na cruz. Ele apresenta essa ideia em Lucas capítulo 23, verso 34, que diz: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em vez de olhar para eles como quem merece punição e castigo, Jesus enxerga que eles também eram vítimas. Aqueles homens estavam em cegueira e ignorância espiritual, debaixo de influência maligna, sem nenhum discernimento de quem estava de fato matando. Eram vítimas de todo um sistema que os afastou de Deus e da revelação das Escrituras. E ao reconhecer que eles eram as vítimas, em vez de alimentar dó de si mesmo, como nós faríamos, Jesus teve compaixão deles. Pense nisso.